Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Falar Enfermeiro, o podcast que está aberto para toda a categoria da enfermagem, toda a equipe multi, com assuntos relevantes, com nossos entrevistados, que hoje, inclusive, são muito especiais, né? A gente vai começar apresentando para vocês as nossas entrevistadas de hoje. Vou fazer um suspense, né, Jeane? Hoje está em dose dupla, especialíssimo. E estamos estreando uma nova modalidade. Vocês devem estar estreando a gente ao vivo no Instagram. Pois é o primeiro de muitos. E espero, né, que tenham resultados positivos. Eu acredito, tenho convicção de que vai. Vamos às nossas entrevistadas. Nossa especialíssima convidada, ela é graduada em enfermagem, pós-graduada em saúde da mulher, mestre pela UFSC, em gestão de cuidado em enfermagem, validando cientificamente o método Fumagalli de preventivo humanizado, registro do método Fumagalli do preventivo humanizado na Câmara Brasileira do Livro, e CEO do Instituto Fumagalli de Ensino. De quem será que nós estamos falando? Vou fazer um suspense, né, Jeane? Segura aí, Segura a emoção. Deixa eu apresentar a próxima entrevistada. A nossa entrevistada, ela é enfermeira graduada pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió, no ano de 2003. Ela também é enfermeira de PSF concursada no município de Campo Alegre desde 2004 e atualmente é coordenadora de saúde da mulher, Ela também é pós-graduada em saúde da mulher, especialista em ginecologia natural. Esse tema é muito interessante, vocês vão amar. Especialista em fotobiomodulação. Ela também é especialista em inserção, revisão e retirada de implanon. A nossa convidada também tem uma certificação pelo método Fumagalli de preventivo humanizado. Ela é referência em inserção, revisão e retirada de DIU no município de Campo Alegre. E instrutora pelo Corém Alagoa do projeto de consulta ginecológica e inserção de DIU. De quem estamos falando? A minha convidada, ilustre convidada do nosso Pode Falar Enfermeiro de hoje, é a nossa querida Micheline Guimarães. Seja muito bem-vinda ao nosso espaço, que é nosso espaço da enfermagem. E eu vou deixar agora Milka apresentar a nossa outra convidada. Deve imaginar, né? Pelo nosso currículo, nós estamos também com a nossa querida, maravilhosa Letícia Fumagalli. Boa tarde, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Um prazer imenso. A gente tá aqui muito feliz de ter conseguido, Com certeza, né, esse espacinho nessa agenda. A gente até pensou, será que teremos a oportunidade de entrevistá-la? E aqui estamos uma dupla, né? Que aí uma dupla que deu certo, juntamos aí Nordeste e Sul. Exato. E vamos falar muito sobre, né, essa parceria. E antes de tudo, né, a gente vai começar com a nossa pergunta tradicional de toda a entrevista. E aí eu vou iniciar com Letícia e depois a gente pergunta também a Micheline como foi que a enfermagem entrou na sua vida e a especialidade em saúde da mulher. Conta um pouquinho pra gente. Então, gente, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. A honra é toda minha estar, né, vindo do Sul e ser tão bem acolhida aqui nesse espaço de fala para enfermeiros, aonde mais uma vez a gente vai poder mostrar para a população em geral, para os nossos próprios colegas, o quanto o nosso trabalho é importante. Então, muito obrigada por essa grande honra. A enfermagem, que eu acredito que a enfermagem me escolheu. A minha mãe é técnica de enfermagem e eu via ela trabalhar, cuidar das pessoas, né, inclusive da família, me inspirava nela já desde muito pequena mesmo, e nisso eu fui aprendendo, vendo os livros e tudo mais, e no momento, quando chegou na hora de escolher a graduação, quem me ajudou nessa escolha foi também a minha mãe.
Ela que disse, filha, você brinca de ser enfermeira desde pequena, você me observa, você gosta de cuidar das pessoas, você tem esse apreço. Que tal a enfermagem, né? Aí eu falei pra ela assim, mas mãe, uma profissão assim com tanta responsabilidade, será? Ela disse, filha, começa pelo técnico de enfermagem. Eu disse o máximo. E eu dou isso de conselho para muitas pessoas que às vezes têm dúvida, né? Assim, aquela coisa assim, será que eu também, porque a área da saúde, realmente, como a área de exatas, não é para todo mundo, né? Tem quem ama e quem odeia. Então, eu iniciei pelo técnico de enfermagem. Eu fui técnica de enfermagem por 5 anos até eu iniciar a minha graduação. E através do técnico de enfermagem que eu também consegui a questão financeira dos meus estudos, a ser independente. E como técnica de enfermagem, eu aprendi muito o que eu não queria ser como enfermeira. Porque eu observava muitas coisas que aconteciam com as técnicas de enfermagem que me deixavam muito chateada. E que eu sabia tudo, assim, no sentido assim, poxa, em que nicho eu vou? Eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza que a minha equipe vai ser sempre a minha prioridade naquele momento. Então, quando eu me formei enfermeira, eu sabia que o que eu mais queria era tratar a minha equipe da forma que ela queria, da melhor forma possível, tratar a minha equipe da melhor forma possível e os pacientes da melhor forma possível. Sempre foi esse meu propósito, desde como técnica de enfermagem, hoje como mestre em enfermagem também, né? CEO do Instituto Fumagalli, mas jamais para trás ficou o meu propósito, que foi levar a humanização tanto para alunos, enfermeiros e pacientes. Coisa linda, né? E a gente quer saber de você, Micheline, também. Como foi sua trajetória até chegar onde você está, né? Enfermeira, especialista. Conta um pouco pra gente. Bom, eu queria também agradecer bastante o convite. É uma alegria muito grande saber que a enfermagem tem ocupado espaços que antes não nos era permitido. Então, ter um lugar de fala, como a Leite falou, é algo que é muito importante e necessário, porque a enfermagem precisa mostrar o quão grande ela é. Então, gratidão por esse momento. E assim, diferente de Leite, já não foi tão claro para mim a enfermagem. Eu comecei como achando que tudo que eu queria era psicologia. Então, eu ingressei na universidade com a psicologia, mas eu cursei 1 ano e eu não me identifiquei com o curso e resolvi prestar um novo vestibular. E foi aí, sim, que realmente eu me identifiquei com o curso. Realmente, ali eu descobri que era realmente o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Mas, obviamente, com posicionamentos diferentes do que eu estava acostumada a ver, com projetos diferentes, em fazer algo diferente para mostrar que realmente a enfermagem precisa sair desse lugar de subserviência, de ser a categoria que obedece ordens de outras categorias. E aí a saúde da mulher foi começando a acontecer de forma que ela veio a gente começou a ressignificar a enfermagem na minha vida, porque eu comecei a perceber que era justamente onde eu queria estar. A gente fala muito de violência obstétrica e pouco se fala da violência ginecológica. Isso. E a gente vê poucas pessoas, poucas mulheres que cuidam de mulheres. Eu percebi isso quando eu engravidei e quando eu queria parir. Eu não encontrei uma mulher para me acompanhar, para cuidar de mim no meu parto, no meu puerpério. E eu senti essa necessidade, porque eu achava eu ainda acho que a gente tem um jeito muito mais especial de cuidar. E a enfermagem está ocupando esse lugar aí tão grandiosamente bem, justamente por isso. Porque a forma como nós fazemos, ela é realmente muito diferenciada. Isso. Então, a saúde da mulher veio para ressignificar a enfermagem na minha vida. E a gente observa, né, que realmente a gente tem um foco muito grande para a área da obstetrícia. A gente até na entrevista que a gente fez, exato, a Fumagalli no nosso feed, né, a gente ouviu ela comentando, a gente foca muito em obstetrícia, muito na gestação e pouco se fala da enfermagem ginecológica. Então, são pouquíssimas pessoas, mas ao mesmo tempo está crescendo, ampliando. A gente observou isso recentemente no evento, que a gente observou várias enfermeiras migrando para essa área de ginecologia. Isso. E assim, eu acho isso super interessante, porque nem todas as mulheres vão passar por uma gestação. E sim, quem vai cuidar dessas mulheres, né, de uma maneira humanizada, né? E a enfermagem, ela tem um papel fundamental. E aí a gente já vem com um gancho, né, sobre essa questão da humanização.
A gente tem aí o método Fumagalli. E a gente queria saber um pouquinho de você, Letícia, como surgiu esse método, né? Que deu início a todo esse contexto do Instituto, né, Fumagalli, que a gente também vai falar mais pra frente. Então, o método Fumagalli, ele surgiu de uma forma empírica. Eu fui funcionária pública do SUS por 11 anos. E no decorrer desse trajeto, né, também passei pela coordenação da atenção básica, fiz vários cursos, fiz outras pós também e não me identificava completamente. Quando eu descobri que a minha paixão era a ginecologia, era a saúde da mulher, e não necessariamente a mulher com o bebezinho dentro da barriga, né, que seria na obstetrícia, a vida da mulher em si, esse universo que existe atrás, por trás de todo esse mundo, né? A mulher, ela vem então como trabalhadora, estudante, né? A gente está em busca do empreendedorismo, da nossa liberdade, mas isso tudo exige muitas escolhas, né? A gente precisa se cuidar, a gente precisa ter saúde, a gente precisa trabalhar na prevenção, e os números que nos ajudariam a nos embasar se a prevenção na saúde da mulher estariam ok ou não estão bons, né? A gente sabe que a nível nacional, o número de morte de mulheres por câncer de colo uterino vem aumentando e também o número de morte de mulheres por câncer de mama também vem aumentando, entre outros fatores. Alguns fatores que passam desapercebidos quando nas consultas. E quando a gente vai realizar uma consulta de enfermagem com ênfase na coleta de histologia oncótica, a gente não pode esquecer que a gente trata a coleta do preventivo como procedimento, né? Ele é um procedimento. Mas antes desse procedimento, existe a consulta de enfermagem. E aí que foi que tudo começou. Quando as pacientes vinham, realizar sua coleta de preventivo e me falavam assim, eu tô há 5 anos, 10 anos, 7 anos sem fazer o exame. E eu comecei a perguntar por quê? As respostas para a gente trabalhar na humanização, na empatia, na saúde, na ciência, tudo está no paciente. Está no número, está na pesquisa, está em muitos artigos científicos. Só que eu procurei em artigos científicos essa resposta. Por que os números estavam ruins? E eu não encontrei essa resposta. E também não encontrava a solução. Como fazer essas mulheres voltarem a trabalhar em cima, dentro do seu coração, a se prevenir de doenças, não só mesmo falando do câncer de colo uterino, mas falando da sua vida num contexto geral. Muitas mulheres vêm passando por problemas de saúde mental gravíssimos e ninguém escuta. Isso. Elas não têm um local de fala. Então, quando elas iam lá e eu comecei a perguntar o porquê e elas foram me falando, cada resposta eu anotava na agenda de uma forma empírica. É por isso. E ia arrumando a minha consulta, né? Com o que eu tinha naquele momento. Então, uma coisa que eu gosto de falar muito. Trabalhem e façam o melhor que vocês têm com o que vocês têm hoje. Não esperem o melhor momento, não esperem 5 anos, não esperem vocês terem os melhores locais, o melhor consultório, né? Tudo de melhor, porque esse momento, ele demora para chegar, talvez ele nunca chegue porque a gente sempre busca o melhor. Então, a gente iniciar com o que a gente tem hoje já ajuda muito. Então, se a mulher que você atende fala que ela não voltou, por exemplo, porque ela se sentiu mal atendida da última vez, porque ela se sentiu tratada com frieza. Uma delas, que inclusive eu apresentei na palestra, na última que eu dei, escreveu a punho que se sentiu que se sentiu um animal em cima da maca. Nossa. Então, quando você tem uma pessoa, uma mulher, que foi colocada numa maca e ela saiu do teu consultório com esse sentimento, é com certeza que ela não vai voltar, não é mesmo? Isso, é verdade. Então... Inclusive, quando você comentou, né, comece com o que você tem, eu lembrei até da trend. Começar e depois a gente melhora, né? Começar com o que a gente tem, realmente é muito importante a gente trazer esse tema. Inclusive, quando eu falo com os meus alunos, né? A gente está falando aqui de pessoas que são orientadoras, professoras, instrutoras, então estamos em casa, né? Então, muitas vezes eu falo de situações que a gente acompanha no PSF, a gente vê a fila de mulheres aguardando para fazer o preventivo e realmente é uma consulta que demora, porque realmente a gente tem que fazer uma anamnese de qualidade, a gente não vai apenas coletar e encaminhar essa mulher para casa e aguardar o resultado. Então, às vezes, aquela fila também de mulheres, algumas com experiências não tão positivas, acabam contaminando aquelas que talvez seja a primeira vez que estejam ali. A gente, quando abre a porta, muitas vezes, aquela
jovem que tava na fila não tá mais. É uma coisa que eu já parei para analisar isso, mas eu não tinha visto até então, né, alguém que trouxesse esse assunto com a ênfase que vocês estão trazendo. Exatamente. Assim, e quando eu comecei a conversar com essas pacientes, elas começaram a falar os motivos, e eu comecei a colocar ferramentas, assim, de forma empírica, como que eu tinha naquele momento. Você sabe que na unidade de saúde a gente tem poucos, assim, poucos recursos, assim, palpáveis. Mas a gente tem muita criatividade na enfermagem. A enfermagem é uma profissão, assim, que ela consegue resolver as coisas com pouco, né? Verdade. Com pouco. E foi isso que eu fui fazendo. Então, muitas me falavam que se sentiam muito expostas, que o corpo, elas ficavam nuas muito tempo pelo exame, ou muitas vezes elas não tinham onde colocar suas roupas. Então eu fui criando os hobbyzinhos, chinelinho, o cheirinho que tem na sala, a luz, a música, tudo isso quem me falou foram as mulheres. Que elas queriam, porque elas tinham vergonha, porque elas queriam se acalmar, porque elas sentiram muito medo, porque sangrou muito. Enfim, muitas queixas, muitas coisas, né? E inclusive falas, como por exemplo assim, a mulher queixa-se de dor na hora da coleta do preventivo, e a pessoa fala, mas em outros momentos você não queixa de dor, né? Então, assim, da mesma forma que existe a violência obstétrica, a violência ginecológica precisa ser falada. É verdade. Né? A gente tem dor, sim, e nós temos limites no nosso corpo. Cada mulher tem um corpo e cada corpo tem que ser respeitado. Cada limite tem que ser respeitado. Então, quando a gente vai atender uma mulher, ela tem que ser tratada com exclusividade. É a vida dela, é o universo dela. E a consulta de enfermagem ginecológica, ela vem pra gente entrar nesse universo. E, por exemplo, se a queixa dela é uma candidíase de repetição. Gente, não é apenas medicando que você vai resolver isso. Se ela tá tendo uma candidíase de repetição, o que está acontecendo por trás disso? Será que alguém me perguntou? Será que, por um acaso, ela não está passando por um período de muito estresse? Ou será que ela não está consumindo muito açúcar? Ou será que ela não usa uma roupa apertada há muito tempo, quente? Um fardamento, né? Que às vezes é obrigada a usar. Sim. Exatamente. Então, assim, perguntar o que está acontecendo na vida dela, o histórico ginecológico dela. Às vezes, tem mulheres que passaram por situações na vida dela triste. Muitas vezes pedofilia, muitas vezes estupros, violências. A gente está trabalhando com um cenário muito importante na saúde da mulher, que é ouvi-la. E se ela passou por tudo isso, ela merece ser conduzida da melhor forma, principalmente na sua consulta, mas e o depois? Como que a gente vai resolver isso? Então, colocar nós como enfermeiras para realmente resolver a questão que está trazendo essa paciente para a gente. Para realmente resolver essa queixa, a conduta, as orientações de enfermagem. Elite, mas você vai prescrever 15 orientações de enfermagem, se tiver que colocar 40, não tem problema. Na consulta de retorno, a gente vai ver quais que ela conseguiu cumprir, quais que não. Então, assim, o papel da enfermagem, a responsabilidade, fazer bem feito, o melhor que você pode fazer. Existe uma frase, um lema do time Fumagalli que é: faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições de fazer o melhor ainda. E é isso que a gente faz. Então, enquanto a gente puder fazer o melhor, a gente vai, mas jamais se conformar com uma situação que a gente vê que não está certa, né? E quando eu ingressei, então, no mestrado, antes de ingressar no mestrado, eu fui até a Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz um estágio no ambulatório de tocoginecologia de 120 horas lá, porque eu notei que eu também não vim preparada da graduação para atuar da melhor forma possível na ginecologia. Eu notei essa falha em mim, fui em busca de conhecimento. E adivinha, eu não consegui encontrar um curso, alguma coisa que eu me identificasse realmente para trabalhar na ginecologia da melhor forma. Então, eu fui para a Universidade Federal. Lá, quando eu fiz esse estágio, as professoras, doutoras, enfermeiras, no mesmo instante, coincidências da vida, né, que a gente sabe que é Deus, abriu o mestrado e elas mesmas falaram: a gente precisa de soluções possíveis e alcançáveis na enfermagem. E se você colocar isso na ciência, vai ser uma porta de entrada para outras enfermeiras resolverem isso de uma forma viável para todo mundo, desde SUS a privado. E por isso que o método Fumagalli funciona, tanto no SUS, quanto privado, quanto para preventivo, quanto para inserção de implanon, para inserção de DIU, porque não é uma questão assim de você repetir a mesma coisa e apenas um procedimento. É um método que a mulher se sinta inclusa, né? Que ela se sinta completa. E aí, quando você fala outras pessoas também entrar nesse time,
Aí eu já quero perguntar a você, Micheline. Eu queria saber, né, dessa história dessa parceria, como surgiu, né, essa parceria que você tem com o Fumagalli no time Fumagalli e como foi a implementação, né, desse conhecimento que você adquiriu na sua vida diária, né, com as mulheres lá no PSF. Fala um pouquinho pra gente. Então, Letícia surgiu na minha vida assim, no Instagram, exatamente pelo Instagram. Eu nem tinha Instagram na época. E aí eu vi pelo Instagram da minha filha. E ela falava sobre essa questão da ginecologia, da humanização. E isso me aguçou a curiosidade. Porque era justamente, me inquietava perceber essa demanda reprimida, que a gente sabia que tinha muitas mulheres para fazer exames e poucas procuravam o serviço, justamente por essas questões, pela forma como foram tratadas, pela forma como não foram ouvidas, pela forma como foram expostas, pela forma como convivem com a violência, que isso é algo que está cada vez mais frequente, infelizmente, mas é uma realidade. As mulheres estão sendo cada vez mais agredidas e a gente percebe isso às vezes durante uma inserção de espéculo, que ela tem algumas questões relacionadas ao vaginismo, ela tem medos, disparam gatilhos, mas que eram feitas de forma qualquer, vai lá, abre a perna e pai. Eu vou ouvir mulheres dizer que elas iam fazer exames, entendeu? Inclusive, isso foi Leti que falou na aula, de outros profissionais pedir para ela tirar a calcinha só de um lado, e para poder ser mais rápido, Nossa. Entende? Então, assim, isso não é algo que E foi raro. um relato por escrito, tá? Isso é um absurdo. No Mas mestrado. isso não é raro. Isso quando existe, por exemplo, às vezes, em alguns locais, a ultrassonografia, por exemplo, pelo SUS, formam-se filas, e aí é tipo uma fila indiana, ela vai entrando e vai, sai, próxima vem, sai, e assim vai. E a gente precisa acabar com isso. A gente precisa entender que não são só números no sentido de quantas consultas foram realizadas, mas e que consulta você realizou? A gente faz uma consulta hoje que a mulher sai encantada. A gente faz uma consulta que a mulher sai divulgando para todo mundo. O melhor marketing da gente é a própria paciente, porque ela vai fazendo a sua propaganda. Então, assim, isso vai crescendo à medida que, às vezes, precisa de muito. Quando você diz, faça o seu melhor na condição que você tem, é só fazer o seu melhor mesmo, é dar o seu melhor. É ouvir aquela mulher. Às vezes ela só quer isso. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer se sentir valorizada. Isso é tão pouco. Custa um total de R$0. Então, assim, a gente precisa trazer isso para a nossa prática. Muito se fala de empatia, pouco se pratica, né? Então, a gente precisa realmente trazer para a nossa prática. E por isso a enfermagem tem se transformado tanto, tem ganhado tanto espaço, porque a consulta que a gente executa, poucos profissionais são capazes de fazer. Verdade. Então, esse espaço que a gente está ganhando cada vez mais, que a gente tem que se apropriar dele. A Letícia falou há um tempo atrás, na fala dela, a questão da saúde mental dessa mulher, Exato. né? E a gente vê muito isso aqui, vocês estão falando de como é que funciona todo o processo, o método Fumagalli, e o quanto é lindo de ver isso. Porque no fundo, o que nós mulheres queremos é ser ouvidas. Exatamente. Né? E eu tenho um problema ali, às vezes, você estava falando aí de quantas coisas as mulheres fazem, tem mulheres que são abusadas sexualmente pelos seus companheiros. Sim. E muitas das vezes eu já vi situações em que ele diz assim, você não vai fazer o exame preventivo. Claro, Você não vai, você não vai, você está proibida. E ela não vai. Realmente, sim. E no momento que ela tem essa oportunidade, chega nesse consultório, é extremamente mal recebida, eu não venho mais aqui, porque eu quero alguém que me escute, eu quero alguém que me dê o norte para encontrar uma solução. Exatamente. Né? E o quanto, eu estava aqui pensando, o quanto de vidas vocês já devem ter transformado nesses atendimentos humanizados. Né? Isso é muito gratificante, o poder que essa enfermagem tem. É o que a gente tem tentando trazer aqui nesse podcast, é mostrar para a sociedade e para a própria enfermagem. Olha o poder que a gente tem nas mãos, quantas mulheres são beneficiadas. Uma frase de Jung que diz assim, domine a técnica. Saiba Sim. toda a parte do conhecimento, tenha muito conhecimento. Mas quando você tocar uma alma, seja somente outra alma. Isso. Outra alma. E é isso que a gente precisa. É esse o propósito. Não é firula, sabe? Não é aquela coisa de, mas assim, na realidade não é assim. É assim. Muitas vezes eu percebi que eu me tornei a pessoa de segurança daquela paciente. Isso. Era a pessoa para quem ela contava que
ela teve alguma IST que o marido transmitiu para ela. Era aquela mulher que me dizia assim: eu sonho em sair da minha casa, eu sonho em ter a liberdade de deixar tudo para trás e ir embora. Você deixou de ser a profissional para ser a amiga confidente. Acaba sendo isso. Porque Acaba sendo dentro isso. da consulta é um local seguro. Isso, Sim. é a gente sempre segurança. fala, como nas aulas. Nas nossas aulas, né? Nos nossos cursos, aqui é um lugar seguro. Você pode falar o que você quiser, você pode perguntar o que você quiser, que é zero julgamento. E eu sempre falo que a primeira mudança, você que está assistindo esse podcast, é enfermeiro e quer começar agora a mudança na tua carreira, o resultado com as pessoas que você toca, eu tenho uma dica de milhões, que ela custa R$0. O primeiro passo é isso aqui, ó. O sorriso. A gente precisa receber as pessoas sorrindo. Lembrando que aquela pessoa também está passando por um momento frágil, difícil, de vulnerabilidade. E nós estamos ali, ela está nos procurando como uma solução. Então receba com um sorriso, receba, chame Sim. ela pelo nome, receba na porta. Ela não é um número. Número 1, pode entrar. 2, não é. Não é. Quando ela entra, oi, tudo bem? Como você tá? Que bom que você veio. Que prazer te receber aqui. E se ela fala que ela teve realmente uma situação difícil, a gente vai falar, mas hoje você vai sair daqui e você vai conhecer uma consulta que você vai querer voltar. E olha, elas querem voltar antes Antes do ainda, tá? No caso da coleta, né? Que a coleta, a gente trabalha né, com os prazos certinhos, né? Mas a consulta de enfermagem não precisa ser apenas para coleta de histologia. Anualmente. Essa mentalidade precisa ser retirada da cabeça das enfermeiras e enfermeiros. Nós não precisamos realizar uma consulta apenas para realizar uma coleta de histologia. Muitas vezes a Pessoal, para quem estava acompanhando a gente no Instagram, estamos de volta aqui no YouTube, certo? Com as nossas maravilhosas convidadas. E agora o nosso papo vai ficar mais leve, né? Porque aqui a gente pode falar abertamente os assuntos que são relevantes, né, para a saúde da mulher. E aqui a gente estava com o Fumagalli, ela estava citando aqui a importância da mulher, ela não simplesmente ir na consulta ginecológica para a coleta do citopatológico, né? É muito além disso. E Exato. eu queria que você continuasse essa fala, porque ela é muito importante Sim. para a gente. Assim, ó, uma coisa muito importante para todas as mulheres. Precisamos realizar os exames citopatológicos da forma correta, com a periodicidade que o Ministério da Saúde preconiza, porém não é apenas para a coleta do exame citopatológico que você vai buscar uma consulta ginecológica com uma enfermeira. Quando você está com uma queixa, por exemplo, né, de dor na relação, baixa de libido, você está com alguma dificuldade nessas questões, você pode ir lá, consultar com a sua enfermeira e verificar todas as orientações que ela tem para dar para você. A gente sabe, né, que a mulher, ela tem não menos acesso, mas menos procura a conteúdos relacionados, né, a questões de como melhorar o libido, por exemplo. Isso é pouco falado em casa, isso é pouco falado nas mesas, nas mídias, né, e é uma coisa muito importante. E é tratado com naturalidade a mulher não ter libido, não ter desejo, ou ter dor na relação, ou não ter uma relação satisfatória. Infelizmente, por muitas pessoas, é tratada com naturalidade, mas não é. A mulher também tem prazer, a mulher não merece sentir dor, ela merece ser ouvida por quem ela escolhe como parceiro ou parceira e falar como que ela quer que seja. Mas para isso, ela precisa da orientação e da ajuda de um profissional, porque muitas vezes ela também não sabe que ela pode ser feliz na vida dela nessas situações também sexuais, né? Que também é saúde. Inclusive uma questão cultural. Tem alguns países que a gente sabe que existem torturas, onde a mulher ela é mutilada para que não sinta prazer durante a relação, né? Sim, e eu acho que um ponto bem importante que a gente precisa falar é em relação ao próprio profissional. Entender a sua posição de realmente examinador. Então, a gente precisa quebrar essa crença que a mulher, ela só é examinada, só se passa um espéculo numa mulher para fazer uma coleta de citopatológico. E não é para ser assim. Eu acho que o carro-chefe dentro das consultas ginecológicas são os corrimentos.
Então, as mulheres chegam com muita queixa de corrimento e ela, eu fiz, quando você pergunta, quando você fez seu ciclo patológico? 6 meses, mas é porque eu tô com corrimento. E não é para ser assim. A gente sabe que nós temos hoje autonomia para tratar os corrimentos, a gente sabe que hoje nós temos autonomia para fazer isso, mas a gente precisa saber o que está tratando. E você só vai saber se você examinar a sua paciente. Então, é muito importante. Essa parte de libido, ela é multifatorial. As mulheres precisam entender que elas precisam conversar sobre, e o profissional também precisa quebrar esse tabu que muitas vezes tem. Quantas vezes a gente ouve um profissional perguntar à mulher se ela tem orgasmos? É muito difícil falar sobre isso. E o profissional precisa quebrar primeiro essa crença limitante dele, para poder ele trazer a paciente para realmente essa conversa, para que isso seja aberto. Existem mulheres que estão casadas há 30 anos e nunca tiveram um orgasmo na vida. Isso não é justo com a mulher, né? A gente já tem tantos percalços na vida da mulher e não saber o que é uma relação prazerosa. Então, a gente precisa realmente quebrar crenças, a gente precisa trazer essa mulher para essa consulta, onde ela realmente saiba que é um local seguro, que ela tem um profissional que vai ouvi-la, que vai entender o que ela está passando e vai ajudá-la. Uma coisa que eu percebo muito também é que, de uma maneira geral, a população feminina tem muito sentimento de culpa. Sim. Exato. Né? Onde, quando tudo dá errado, A culpa é dela. Exatamente. E Então, medo, né? e medo, exatamente. Teve uma circunstância que uma paciente chegou no PSF em específico, eu estava acompanhando alguns alunos e a gente estava acompanhando algumas consultas. E ela chegou, né, assim, sem marcar nada, queria conversar com a enfermeira. Quando ela terminasse os atendimentos, e ela, vou aproveitar, não vou deixar essa paciente ir embora sem acolhimento. Uhum. E aí, quando ela chegou, né, no momento dela de ser consultada, ela veio falar, né, sobre uma situação que apareceu, uma ferida na região íntima. Quis mostrar, mas muito antes dela mostrar, ela já foi começando a se justificar. Uhum. Não, porque eu fui no banheiro e, enfim, esse banheiro estava muito sujo. Se justificando, Sim. quando, na verdade, a gente não tá ali como julgamento, Claro. como julgadores, juízes, enfim. Exato. Há uma dificuldade na procura, Sim. né, dessas mulheres a um atendimento ginecológico, muito por conta disso, né? Tabus. Dos tabus, das culpas, dos medos, Dos preconceitos. de saber que a enfermeira conhece o cônjuge, a família. Sim, Então, Eu diria até que isso é uma coisa histórica, Com certeza. né? Porque é uma coisa cultural. É uma coisa que já vem, nossa, de muitas décadas, de muitos séculos lá atrás, né? A mulher, ela não pode e não deve, sempre foi colocado isso, conhecer seu corpo, né? É um pecado. Se tocar, é um pecado. Então, isso já dificulta todo um processo. Então, ela chegar no setor para expor a sua intimidade, né? Sua região íntima, que às vezes ela nem tem um conhecimento mesmo anatômico e tal. E ainda nunca nem olhou, Tem né? mulher que não sabe que o xixi sai por outro lugar. Olha, tu acredita que a gente, tu acredita que na sala de aula, com alunos de técnico de enfermagem, tem mulheres que não sabem. Quando a gente vai falar da passagem da sonda vesical de demora, professora, eu digo, Pois é. meu amor, gente, então para você ter ideia, então é difícil para essa mulher, e aí ela já vem com essa culpa, com esse... Isso já dificulta todo um processo de avaliação. Exato. E quando o método foi surgindo com todas essas queixas, e eu fui vendo que realmente... Então, como eu falei para vocês, eu saí da graduação com aquela crença, com aquela imagem da coleta de histologia, imaginando que essa era a entrada da mulher, né, para a enfermagem, no caso, na ginecologia, que eu nem imaginava também isso, a gente só sabia falar como saúde da mulher, né? Sim. Então, assim, tudo isso aconteceu com um processo empírico que se tornou científico depois e que hoje, quem quiser, a minha dissertação do mestrado, vocês conseguem achar facilmente no Google, tá, gente? Quem quiser também dar uma olhadinha no Lattes, eu sempre falo, a gente tem que procurar profissionais que trabalhem com a ciência e que escrevam. Porque a enfermagem, a gente tem soluções maravilhosas, porém escreve pouco. Então, quando eu fui ali, vamos supor que foi um desafio, né? Fazer um mestrado, escrever sobre coisas que eu não encontrava quase nada escrito. A pesquisa foi gigante e a quantidade de artigos, inclusive o último artigo que eu publiquei, que faz uns
acho que faz uns 3 meses que saiu. Lá eu mostrei que dos artigos que eu busquei de humanização para a coleta de citologia oncótica, gente, eu encontrei de uma base de dados gigante, assim, que realmente serviram para o que eu usasse pouquíssimos. Estou falando aqui de 3, 4. É muito pouco. É muito pouco, a gente escreve pouco. Então, quanto mais a gente escreve, mais a gente ajuda outros profissionais a encontrar o caminho. Então, naquele momento ali, o método era realmente para coleta de citologia, porque foi o que eu vi naquele momento. Mas quando tudo começou a crescer, né, quando saiu a dissertação, quando foi tudo para a Câmara Brasileira do Livro, depois INPI, e tudo foi crescendo e a gente começou a usar o método em outros momentos que não apenas na citologia, hoje também, aonde? Na inserção do DIU humanizado, que é muito importante, dá para utilizar de uma forma assim magnífica. Sem dúvida. Na inserção do Implanon de uma forma humanizada. Por que eu tô falando dessas questões também? Porque isso tudo, a mulher, ela se sente fragilizada nos momentos que ela vai buscar essa ajuda que vá de contextos até de métodos anticoncepcionais. Também existe essa vergonha. Qual método utilizar? A maioria das mulheres busca na farmácia, pega um igual de uma amiga. Então, quando a gente vai numa consulta para conversar de métodos, também ela tem que ser humanizada. E assim, tudo foi crescendo de uma forma gradual, que hoje existe, né, o Instituto Fumagalli, que é um instituto que trabalha para a humanização do quê? Não apenas que a gente trabalhe na humanização da coleta da citologia, mas também na humanização do aluno. Vocês, enfermeiros, que já foram realizar cursos, por exemplo, não tem cursos que a gente vai e às vezes a gente fica olhando uma paciente numa maca, às vezes ali o monitor, 10 alunos observando aquela paciente naquela exposição. Eu tenho certeza que a paciente não vai estar se sentindo tratada de uma forma muito humanizada, né? Porque não é tão legal, apesar dela ter aceitado ir ali, é uma situação constrangedora. E muitas vezes o aluno tem vontade de perguntar algumas coisas ali, mas ele tem vergonha do julgamento, porque tem mais alunos, né? 11, 12, às vezes numa turma, e uma paciente, uma monitora. Então, essa questão de você humanizar também o ensino faz com que a qualidade do ensino melhore. Você ir num curso, numa imersão, que você consiga perguntar para o teu mentor ali, sem ter vergonha nenhuma, com a paciente na frente, também recebendo o melhor atendimento que ela já viu, porque é isso que elas falam. Né? Em uma consulta, que geralmente demora 1h30, elas saem impactadas com a conexão que a gente tem com a história dela. Você buscar um histórico também de uma forma humanizada e não invasivo. Porque não é simplesmente que nem um robô, né, gente? Não é assim, ó, nome, idade, qual é a queixa? Ok, pode ir lá se trocar por gentileza. Pode ir lá tirar tua roupa e subir na maca. Não. A gente precisa o quê? Primeiro, a conexão com essa paciente. Uma anamnese com uma escuta qualificada. Escutar a paciente. Deixar a paciente falar. Realizar um histórico realmente humanizado, buscar onde está o problema. E não apenas você colocar ela numa maca e realizar um procedimento e mandar ela embora. Por quê? Porque isso não vai resolver. Não vai resolver. E às vezes ela é você a pessoa que ela vai falar, que ela vai se abrir, que o coração dela vai vir, ela vai sentir confiança. Ela vai dizer, é você que vai me ajudar. Então, colega enfermeira, você é muito mais do que apenas realização de procedimentos. Você faz consulta de enfermagem, dê nome à sua consulta, realize o processo de enfermagem de forma adequada. Não é assim, realizado coleta de preventivo, realizado consulta de enfermagem, não sei, né, a forma que é escrito. Existe um processo de enfermagem, a gente tem que seguir isso da forma correta. E para a gente seguir o processo de enfermagem da forma correta, ele já automaticamente coloca a gente para fazer uma consulta de qualidade. Porque quem segue o processo de enfermagem, com certeza vai ter uma consulta com muita qualidade. A gente vai achar onde está o problema, a gente vai conseguir utilizar os diagnósticos de enfermagem realmente como a gente aprendeu. E não assim, passando assim, não vi, né? Vou deixar de lado. Não, tudo isso é importante. Então, quando a gente coloca tudo isso em prática, aí eu digo para você, a humanização, ela vem assim, ó, para realmente curar. E eu não estou falando apenas de doenças físicas. Curar realmente essa conexão, essa falha de informação que ela não teve na infância, esse medo que ela tem de outras coisas que aconteceram na vida dela. Então, quando a gente aprende a curar
através da nossa consulta, e não apenas de uma forma medicamentosa, aí a gente entende o nosso papel como enfermeiro. Gente, Eu queria perguntar uma coisa. eu tô aqui hipnotizada. Eu tenho tanta coisa aqui para comentar, mas daqui a pouco... Só uma dúvida, assim, nesse processo de atendimento de vocês, a faixa etária dessas mulheres, assim, porque vocês estão falando aqui e me vem na cabeça a questão de adolescentes, né? Porque como instrutora de saúde, muitas das vezes a gente termina a aula, aí fica aquela aluna ali esperando a gente acabar, e ela traz algumas questões dessa ótica, dessa área mesmo, né? A dificuldade que está passando com a questão ginecológica, é uma situação que ela está assim, né? Cheia de dúvidas, é uma dor, é uma secreção, não sei o quê. Existe esse público nesse atendimento? É um público pequeno, Então, ainda... Eu gosto muito, vou falar para vocês, quem é enfermeiro aqui também, quem está observando, gente, uma coisa maravilhosa para a gente trabalhar com adolescentes é ir para as escolas. O que o enfermeiro faz de melhor? As suas orientações, Sim. né? A gente faz grupos, a gente faz palestras, a gente fala muito bem, isso faz parte da nossa profissão, né? Ser comunicadores de orientações, ser comunicadores do que fazer, como fazer, da onde vem, para onde vai. Então, ir para as escolas, nós enfermeiros, falarmos de saúde íntima de uma forma humanizada. Tirar as dúvidas desses adolescentes ali. Eles terem a oportunidade de ter um profissional de saúde falando com eles e eles poderem perguntar sem ter vergonha, sem ter medo, porque às vezes em casa eles não têm para quem perguntar. Às vezes em casa ele tem vergonha de perguntar para o pai, para a mãe. E com quem que ele vai aprender? Com o coleguinha. E muitas vezes o coleguinha vem com essa informação completamente distorcida, né? Completamente torta. Aí ali vai um segmento, um padrão, né? Vai seguindo um padrão de erros. E na vida adulta isso vem um resultado. Um efeito cascata. O efeito cascata, que vai ser negativo, com certeza. Porque se você não aprende certo e vai repetindo várias vezes o erro ao longo da sua vida, ele vai piorando, né? Então, quando a enfermagem consegue também ir para as escolas, trabalhar com os adolescentes nas orientações, nas prevenções, como se cuidar, como cuidar da sua saúde íntima. Gente, eu amo ir para a escola, amo. Eu amo estar com os adolescentes, é uma área que para mim é o meu mundo, é meu mar. Eles perguntam coisas que eu fico assim pensando, gente, que bom que ele tá perguntando isso. Porque se ele não tivesse perguntado, isso ia interferir muito na vida dele em menos de um ano, talvez. Então, essas perguntas que eles fazem são perguntas que têm que ser valorizadas. Às vezes, os adolescentes vão fazer perguntas para profissionais, para pessoas mais velhas, e não são valorizados. Você é adolescente, que pergunta boba, desmerece a pergunta. E é ali que começa todo o erro para a vida adulta depois. Então já caixa, né? Pare com essa conversa, né? Que você é pecado, você não tem dado para isso, isso é feio e tal. Uma coisa que eu percebo é que, assim, a gente tem visto que relações sexuais, elas têm começado cada vez mais cedo. Claro que a gente precisa lembrar também que nós temos leis e que tratar relação sexual abaixo de 14 anos é crime. Independente se foi consentido ou não, é um crime. Uhum. Porém, a gente também vem, principalmente quando a gente vem para a ótica do SUS, o que é que o SUS prega? Essa mulher ela só vai poder fazer a citologia com 25 anos, porque é a idade que é preconizada, é a idade que contabiliza para os programas de financiamento da atenção básica. Então, muitas vezes, o profissional ele fica muito bitolado a fazer a citologia apenas na paciente de 25 anos. E a gente esquece que tem um adolescente que acabou de iniciar uma relação sexual. Eu acho essa faixa etária muito alta. Isso. Com certeza. Com certeza. Só que a gente sabe, existem as evidências, mas assim, ela não precisa ir para uma coleta de citologia. Volto a dizer, examine suas pacientes, ouça suas pacientes, converse com as suas pacientes. As meninas precisam ser ouvidas, as meninas precisam ter suas queixas valorizadas, as meninas iniciam as relações sexuais. A gente mora em um país onde mais da metade das gestações acontecem de forma indesejada. Isso é muito grave, sendo que nós temos os mais amplos métodos contraceptivos disponíveis. Nós temos métodos de longa duração, nós temos contraceptivos orais, injetáveis, nós temos vários. E hoje ainda vivemos nesse contexto de gestações indesejadas. Então a gente precisa mudar também a nossa abordagem.
Porque às vezes aquela dúvida, porque minha amiga mandou eu perguntar. Não foi a amiga. Ela mesma. Ela quer. Então a gente quer precisa saber. abrir esse espaço. Lembrar que o adolescente, ele não precisa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dá o direito do adolescente buscar um atendimento sem precisar estar acompanhado da mãe. Porque, gente, pense comigo, qual é a adolescente que vai se sentir à vontade de ir para uma consulta ginecológica com a sua mãe do lado, falando sobre relação sexual, falando sobre orgasmo, falando sobre sua região íntima? Não, a maioria não vai se sentir tão à vontade. Então, a gente precisa lembrar disso. A adolescente, ela tem direito a esse atendimento. E nós, como enfermeiras, nós temos, além da obrigação, né, a questão realmente é muito impressionante como elas hoje não procuram por medo do que a pessoa que está ali vai achar. Às vezes porque a enfermeira conhece a mãe. Às vezes, isso. Mais uma vez o julgamento. Né? Exatamente. Outra vez. E o pré-conceito. Eita, meu Deus, tão novinha, já começou, né? Às vezes a gente sabe que isso existe. Então a gente precisa derrubar essas crenças, trazer esses adolescentes, mesmo porque quando a gente tem adolescentes conscientes, a gente consegue fazer vacinação de HPV, a gente consegue fazer prevenções de IST, a gente vai na frente prevenir. Ensina a utilizar o preservativo. Exatamente. Além de prevenir uma gestação indesejada, o câncer de colo de útero. Então, assim, existe um mundo de opções, um mundo de situações dentro da adolescência que a gente precisa trabalhar. E é um público que fica muitas vezes de escanteio, porque às vezes ele nem se enquadra ali naqueles programas que o próprio Ministério... É um público desvalorizado. É verdade. Gente, eu tô lembrando aqui, sabe de uma coisa? Essa semana, uma adolescente de 18 anos veio me dizer, se minha mãe souber que eu já tive minha primeira relação, ela me mata. Exatamente. E ela veio conversar comigo, e aí você tá falando aqui o segura com desespero, você. ela se sentiu segura. Claro. Isso. É tanto que ela já veio várias vezes conversar, que e bom aí... que ela encontrou você. Pois é, e eu fiquei assim, muito feliz por ela ter vindo e tocou a vida preocupada, porque eu disse, gente, ela tem 18 anos. Pois é. Meu Deus. E aí eu vi, peraí, calma, que eu tenho que falar aqui o que realmente... para ajudar mesmo. E o quantas meninas não sofrem com E isso? às vezes, quando ela consegue ter acesso a uma consulta, aí ela quer falar isso, que se a minha mãe souber, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar da minha higiene íntima, a minha relação? Isso. Até o básico que a gente acha. Eu volto a dizer o óbvio, ele precisa ser dito. Exatamente. E aí, às vezes, a mulher tá tão preocupada com essa questão do que vão achar, aí ela entra na enfermeira e fala assim, mas você quer um anticoncepcional oral injetável? Tá, pronto, ok. Gente, não percam essa oportunidade de transformar, de tocar na vida dessa menina da forma que você fez, da forma que ela vai entender que ela foi valorizada, que ela vai perceber por que ela precisa usar um método com a orientação de um profissional e não com a orientação da amiga, que às vezes tomou errado, que engravidou. Então é algo que é tão precioso, é tão importante e que lá na frente vai fazer total diferença. Então, assim, vamos acolher melhor esse público, vamos trazer esse público pra gente. Desde a menstruação. Exato. Uma coisa que é muito importante. Então, a mulher, assim, durante a anamnese, né, com escuta qualificada, a gente pergunta, e com que idade veio a tua primeira menstruação, que é a menarca, né? Aí elas, geralmente a mulher fala assim, ai, foi um dia péssimo, eu lembro até hoje. Ai, porque eu tava na escola, ninguém tinha me explicado nada, de repente eu achei que eu tava machucada, eu não sabia para quem eu deveria perguntar, eu escondi dias e dias da minha família. Muitas vezes, né, isso acontece de uma forma traumática. Por quê? Porque não tem essa conversa, né? Não teve essa conversa com essa adolescente, ela não sabia o que poderia estar acontecendo, ou se ela sabia de alguma amiga, alguma coisa nesse sentido. Então, durante a anamnese, a gente vai lá e pergunta assim, qual é a idade dela, né? Com que idade veio a menstruação, ela conta isso. Porém, quando a gente vai atender uma mulher que tem filhas, que estão nessa idade que é perto de vir a menarca, a primeira menstruação, que vai, hoje em dia, inclusive, tem meninas, né, que estão vindo com 9 anos, entre 9, 13, bem aí, mais precoce, ou menos, né? Elas estão vindo. Então, quando a mulher conta pra gente, ó, eu tenho uma filha nessa idade e tudo mais, ainda não veio a menstruação dela, eu sempre falo assim, ó, vou dar uma dica de milhões pra você mudar a história feminina da sua filha no quesito que de se amar como mulher. Por quê? Converse com a sua filha. Quando ela entra ali naquela idade, 9, 10 anos, que você consegue conversar sobre menstruação, mostre para ela o que é, né, uma menstruação no sentido positivo. Positivo.
Porque menstruar é sinal que a gente está saudável. Nossa primeira menstruação é sinal que a gente ovulou pela primeira vez. É um dia que tem que ser assim, ó. Gente, Comemorado. comemorado. Porque se a gente está ovulando, a gente está saudável. Isso. A gente está saudável. E quantas mulheres, né, infelizmente, por exemplo, não conseguem ter filhos, não passam por essa fase. Então, se você tem uma filha que está nessa fase, primeira coisa, explique você a ela o que é a menstruação, como utilizar o absorvente. Deixe um absorvente na mochilinha dela, caso aconteça na escola, ou na mochila que ela tem, caso, né, vá praticar uma atividade física. E quando ela vier te contar que veio a primeira menstruação dela, dê flores a ela. Compre uma florzinha. Gente, eu não tô falando para vocês comprarem um buquê gigante com 200 rosas. É para você comprar uma florzinha, um chocolatezinho. Vai lá e dá para ela desfiar. Comemorar, né? Parabéns, parabéns. Hoje você se tornou mulher, né? Você não é mais uma menininha, né? A menstruação é sinal que você está saudável, isso vai te acompanhar pela vida. E tudo que você tiver de dúvida, você pode me perguntar, se você precisar, né, conhecer outras formas também, não só o absorvente, né? Tem outras formas que ela pode utilizar para menstruação também. São os coletores e outras coisas, né? Então, é interessante que essa informação saia de dentro de casa e trate a menstruação como um sinal, gente, assim, ó, de vida, porque ela é vida. Mas muitas mulheres veem a menstruação como uma coisa horrível, porque a primeira menstruação dela já foi tratada assim e ela já não tinha esse conhecimento. Então, tudo já vem daí. Então, a gente consegue mudar as novas gerações. É trabalho de formiguinha? É. Mas olha quantas enfermeiras nós temos no Brasil. Pois Muitas. Isso. Quantos profissionais incríveis? Muitos. Esses profissionais incríveis tocam muitas pessoas que vão tocar as novas gerações e a gente vai conseguir mudar esse contexto da visão, inclusive, da menstruação na vida da mulher. Gente, a gente ouviu muita coisa, né? A ginecologia é um universo. É. Uhum. Gigante. E aqui eu tava até anotando aqui, porque meu TDAH, às vezes, são tantas informações que eu tenho que organizar num papel. E eu tava pensando aqui, minha gente, muitas vezes a população, ou até mesmo a categoria da enfermagem, quando imagina a enfermagem, muitas vezes é aquela imagem do jaleco branco, daquela profissional muitas vezes atarefadíssima, Cansada, com exausta. milhares, mal-humorada, com uma fila 300 de pacientes empregos. para atender. Sim. Então, a gente não consegue ver um perfil, muitas vezes, de uma Humano. Fumagalli, de uma Micheline da vida. Quando a gente observa, às vezes, uma entrevista, se você não disser que é enfermeira, muitas pessoas vão ter até dificuldade de dizer que é enfermeira, porque estão acostumados a ver a enfermagem naquela posição. Exato. E aí é o que vem a puxar o próximo link, né? Vocês estão sendo agentes transformadoras, inclusive na própria categoria, de mostrar que a gente tem sim capacidade de se tornar, né, empreendedoras de sucesso, né? E aqui a gente viu, né, o amor pelo que vocês fazem. Então, isso, inclusive, precisa ser perpetuado, divulgado nas redes sociais, onde tiver, para que pessoas possam saber, eu posso ser assim. Sim. Sim, Porque sem a dúvida. gente não vê muito essa fala. Então, a imagem de uma enfermeira de sucesso precisa ser divulgado, como vocês estão fazendo isso aqui nesse momento. Por isso que a gente tem Esse espaço. esse propósito, né, É. com o espaço do Pode Falar Enfermeiro, que hoje É uma missão. eu vou fazer até É um uma missão, parêntese sim. hoje, vai ser Pode Falar Enfermeira. A gente não tem espaço entre mulheres. Então, eu queria saber de vocês, o que é que vocês escutam e se vocês realmente sentem que essa fala de vocês está sendo reproduzida, ecoada em outros lugares do país. Porque aqui a gente tem uma união Nordeste e Sul que deu Sim. certo, mas eu quero saber se existem outras pessoas no Norte onde Muitas. a gente pode encontrar essas muitas. mulheres e como elas podem procurar e achar vocês. Então, a gente vem, eu tenho um pouco mais de 2 décadas na enfermagem, não façam conta, pelo amor de Deus. Mas não parece. Mas assim, então, eu venho de uma formação onde a gente tem aquele histórico, né, aquele retrocesso que a enfermeira, ela só pode trabalhar no SUS ou num hospital privado. Então, a primeira vez que eu ouvi falar em uma enfermeira que tem consultório, eu disse, é isso que eu quero para mim. Eu quero isso para mim. A gente tem muitas limitações, mas que estão muito aqui. A gente precisa sair da zona de conforto. A zona de conforto ela é maravilhosa. Pena que não cresce nada lá.
Isso. E para crescer alguma coisa, para florescer alguma coisa, é preciso arar a terra. Quebrar, às vezes, alguns galhos para poder deixar um terreno fértil, plantar, regar. Isso não é tarefa fácil. E aí, quando a gente começa a se empoderar, primeiro, de conhecimento, o conhecimento, ele gera posicionamento. E o posicionamento, ele gera valorização. Quando você começa a se valorizar, você se posiciona, e aí você se valoriza, porque as pessoas vão olhar para você, eu não vou conversar com aquela mulher qualquer coisa, porque eu sei. Então, assim, a gente precisa tomar esse lugar pra gente, que é nosso. Mas que ninguém estudou empreendedorismo na faculdade. É verdade. Quem estudou sobre abrir uma empresa, abrir um consultório, e não é fácil. Como é difícil, minha amiga. A gente tá sofrendo um bocado. Mas quando você começa a ver, primeiro, eu me encho de orgulho quando eu vejo alguém dizer, onde é o consultório que a senhora atende? Quanto é a sua consulta? Eu disse, meu Deus, eu nunca me imaginei. Tanto é que a gente tem uma dificuldade gigantesca em precificar. A primeira palestra que me pediram, lembra, Leite? A primeira palestra que me pediram, me manda seu orçamento. Eu disse, meu Deus do céu. Ela me mandou uma mensagem correndo, Leite. Essa vida toda de palestra de graça. Não, ela disse assim, será que eu posso cobrar? O que você acha? Eu me sinto tão mercenária. Será que eu devo mesmo? Eu falo, mas mulher, com certeza. Então, assim, a gente se coloca nesse lugar diminuto. Mas nós precisamos nos engrandecer. E eu fui lá, meu amor, eu mandei o portfólio da palestra, eu só recebi a mensagem, manda o seu Pix. Falei, oi? É a melhor frase. Ai, que delícia. Agora, tome. Então, esse cenário, depois quando o Pix caiu, eu falei, Já mudou. Quero mais, quero mais, quero mais. Exato. E aí você vê a pessoa ali procurar quanto é a sua Valorização. consulta. Eu quero ser consultada por você. Isso não tem preço. O espaço que a gente vem alcançando, ele é gigante. E eu costumo dizer, o céu, meu Deus, ele é enorme. Tem muito lugar para estrelas. Então, tem muita gente, já tem muita gente grande na enfermagem. A gente tem Ótimas. colegas no time, no Pará, sabe? Lá na região norte, crescendo, que tem clínicas. Amazonas. Isso. Muitos Nossa, locais. Entende? Então, assim, Legal. a gente que não está acostumada a ver isso, mas isso vai ser cada vez mais frequente. Já está sendo, já está sendo. E a gente vai dominar o mundo? A enfermagem vai dominar o mundo. Hoje nós estávamos falando que nós não queremos apenas o Brasil. A gente já estava falando fora do Brasil. Maravilha. É sobre isso, é Porque sobre a ciência faz isso. isso. É verdade. Abre portas. E Exatamente. a nossa categoria é enorme. A gente Gigante. é a maior categoria profissional da área de saúde. A gente Sim. tem que tomar a posição que é de fato A gente tem que nossa. aceitar isso e fazer Fazer valer por valer. todas, por Somos favor, grandes enfermagem. demais. Entendam o tamanho que a gente tem. Isso. Quando eu falo, por exemplo, por Alagoas mesmo, Alagoas tem mais de 40 mil profissionais da enfermagem. Desses 40 mil, majoritariamente, mais de 37 mil são mulheres. São mulheres que, na sua maioria da vida, são esposas, são mães, são filhas, são cuidadoras de alguém. Então, assim, mesmo assim, consegue sair dessa caixinha, dessa zona de conforto e trilhar um caminho lindo de empreendedora, de empresária, de mulher empoderada. E é isso que a gente tem que trazer. A gente tem que sair daquele papelzinho. Que Florence foi maravilhosa, saindo do cantinho dela, da zona de conforto dela, para salvar vidas na guerra, para mostrar isso. Mas a gente precisa tirar esse estigma da enfermagem por amor. A gente tem que fazer a enfermagem com amor, mesmo porque amor não paga boletos, né? Então, nós precisamos de valorização. A enfermagem com amor, mas com valorização acima de tudo. Isso. Exato. Perfeito. E você havia perguntado, né? Como encontrar Isso. enfermeiras que realizem, né? Assim, de verdade, a humanização através do seu trabalho, né? Então, nós temos aí muitas alunas pelo Brasil. Posso dizer que no Brasil todo, né? E quem quiser buscar, se alguém tiver alguma dúvida, Leite, eu sou lá do Rio Grande do Sul. Quem aqui no Rio Grande do Sul, em que cidade do Rio Grande do Sul, que tem uma aluna capacitada, certificada, que eu posso procurar? Não tem problema, a gente vai lá, passa o contato e a pessoa vai lá e consulta. Gente, é maravilhoso. E eu vou falar, você colega do SUS, tudo isso que a gente está falando aqui, você consegue fazer Sem no SUS dúvida. também. Eu saí do SUS, o método também saiu lá do SUS. Aí quando a gente está com vontade de transitar de carreira, por exemplo, tem pessoas que começam no SUS e depois elas querem transitar para o empreendedorismo. Eu sempre falo, gente,
Transitar é um momento, é um período de tempo que você vai ficar ali no SUS, vai fazer o teu trabalho maravilhoso, assim, ó, o melhor trabalho do mundo. Porque essas pessoas que você vai atender no SUS, acreditem, elas vão atrás de você, aonde você estiver, porque é pelo teu trabalho, é pelo impacto que você causa na vida delas. Entendam isso, façam o melhor que vocês têm para fazer ali onde vocês estão, se for no SUS, por exemplo, e se você deseja transitar, você não vai pegar 200 mil reais e vai construir um consultório, meu amor, jamais. Você vai fazer o que? Um cowork, você vai numa clínica, você vai alugar um consultório, você vai começar a tua primeira consulta, vai precificar, vai verificar quanto tem de custo, quanto tempo demora, e assim que você vai aprendendo com a primeira, aí depois a segunda, a terceira, até a tua carreira nesse momento de transição, ela ficar o quê? Consolidada. Robusta. O teu nome vai ficar robusto. Mas como que ele vai ficar robusto? Pelo teu posicionamento, pelo resultado que você causa. Quando você vai no teu Instagram, você vai falar do teu trabalho, fale realmente com um posicionamento seguro. Fale que você faz consulta de enfermagem. Não é dar uma olhadinha na paciente. Você tem um consultório, não uma sala. Entenderam? O posicionamento e a forma que você fala de você mesma na sociedade, na tua família, com os teus amigos e com os teus colegas, é o que faz você também ser um grande diferencial na categoria. Sem dúvida. E assim, a gente tá tendo uma aula aqui, né? Porque esse mesmo posicionamento a gente pode ter nas diversas áreas que existem da saúde. A humanização, a gente muitas vezes ouve muito falar, como vocês já disseram, na obstetrícia, a gente luta muito contra a violência obstétrica. Agora estamos ouvindo falar das violências ginecológicas. Sim. Mas a gente precisa falar do paciente cirúrgico, oncológico, né? Tudo. Nefropata, enfim. Então a gente precisa perpetuar esse posicionamento. E aí eu também estava falando, né, como encontrar esse time, como fazer parte desse time Fumagalli, no Instituto Fumagalli, como achar? Então, gente, a forma mais fácil do universo hoje em dia, né? O Instagram. É muito fácil de você conseguir ter acesso a essa informação, porque você vai digitar lá, @enfa, Letícia Fumagalli, e lá você vai encontrar, né? Tem o linkzinho do suporte. Tu vai lá, manda uma mensagenzinha no suporte lá, a gente vai oferecer todas as informações, aonde que vai ter o quê? Cursos presenciais, como que a gente está fazendo aqui em Recife, como que vai funcionar a parte que é aonde pela internet, a infoprodução. Então, todas essas dúvidas que as pessoas têm, elas podem estar me buscando ali no Instagram, mas eu gosto de falar também. Vai lá no Google e digita assim, ó, Letícia Fumagalli. E eu quero que vocês olhem tudo, tá? Vocês vão olhar aonde saiu reportagem, aonde que tem artigo, as imagens. Eu gosto. Eu quero que você vá lá e busque. Por quê? Porque quando você vai buscar por um profissional, você tem que buscar informações antes sobre ele. Vai lá, busca e me chama, porque eu sei que você vai gostar do que você vai ver. Olha aí. Queria fazer uma pergunta para a Micheline. Tem uma coisa aqui que eu tô com uma dúvida. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Eu sei que fugiu um pouquinho do que vocês estão trazendo, mas eu fiquei curiosa em entender o que é esse tratamento, essa ginecologia natural. Então, a vida toda, a gente fala em medicalizar. Hoje, a facilidade em conseguir medicações, sejam elas até medicações que precisam de receituário, de controle especial, a gente sabe que as pacientes conseguem. Não é à toa que hoje nós temos uma resistência aos antibióticos, como nós estamos tendo, como nós temos aí as superbactérias surgindo, justamente porque as pessoas fazem uso de medicação muito descontroladamente, desnecessariamente, e muitas vezes a paciente ela está com uma vaginite, às vezes ela está com uma candidíase, ela vai para um antibiótico. E aí o que a gente sabe? Que desde sempre, a cultura popular, ela sempre trouxe as ervas. O ar-condicionado. Depois que chegamos no Nordeste, a gente gripou. Depois que chegamos em Recife. A aguinha ajuda. Então, a cultura popular, ela sempre existiu. Há milênios. Há anos que a vovó trazia aquele chá, aquele banho de assento.
Mas isso foi se perdendo ao longo do tempo. Sim. E isso é uma pena, porque as ervas, elas têm poderes incríveis, fitoterápicos, fitoenergéticos, que às vezes a gente não dá essa importância que a planta tem. E elas conseguem fazer verdadeiras curas. Eu também sou especialista em fotobiomodulação, que é o uso do laser e do LED, que é o uso da luz para alguns tratamentos ginecológicos. E essa associação da ginecologia natural com a fotobiomodulação, ela resolve tanta coisa que a gente não precisa de antibióticos, de anti-inflamatórios, de antifúngicos. Então, a gente já sabe que no Brasil a gente usa uma dosagem dos antifúngicos que a gente normalmente vê nas prescrições, nas sugestões do Ministério da Saúde, quando você vai comparar com as prescrições e as orientações a nível de mundo, nós usamos cerca de 10 vezes mais do que é recomendado. A dose que está disponibilizada no mercado nosso, ela é muito maior do que realmente o mundo inteiro utiliza. Por que isso acontece? Não sei. Mas é recomendação do próprio Ministério, a gente já está acostumado a isso, mas a gente já viu hoje com evidências, e como o Leite falou, muito pouco se inscreve, muito pouco se fala sobre isso, muito pouco se publica, mesmo porque a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela não tem interesse nenhum em que você descubra que uma erva é capaz de lhe curar. Verdade. Então, a gente, hoje, pouco se fala sobre isso, poucos artigos e poucas coisas científicas tem no meio sobre o uso das ervas, mas as ervas, elas fazem verdadeiros milagres. E pouco se usa, ficou muito ultrapassada. Aí a coisinha da vovó, isso não tem evidência científica, mas ela tem uma extrema comprovação. Mesmo que de forma empírica, mas a gente percebe, e o feedback das nossas pacientes, mulheres que há 10 anos tratavam uma candidíase com um remédio que era um antifúngico da farmácia, um comprimido, um creme vaginal, e a ginecologia natural foi quem salvou ela. Então, a gente precisa resgatar isso, porque o nosso útero é o nosso órgão das emoções. Ele é como o nosso coração. E a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. A gente precisa trazer hoje para a nossa vida. Porque a gente, às vezes, trata o útero como algo que, vai me dar cólica. Eu já ouvi de mulheres assim, eu já tive filho, não era melhor eu tirar não, porque não serve para nada. Tirar. Gente, acabem com isso, é seu órgão da emoção, seu segundo coração, não, nem necessariamente é a panturrilha que a gente sabe que é, mas não é, seu útero é seu órgão das emoções. Você precisa trazer isso para você, você precisa resgatar isso que lá atrás, a gente, quem nunca quando criança fez um banho de assento, né? Isso realmente tem uma eficácia muito grande. A planta, ela realmente tem poderes energéticos, fitoenergéticos, ela tem fitoterápicos e é muito importante que a gente resgate isso. Isso realmente tem feito diferença. E tem ciência nisso. Tem comprovada. Profissionais Sim. capacitados, né? É usar as ervas, mas da maneira correta. Com profissionais correta. E a erva correta. Não é porque é natural que é bacana, né? Isso, é planta, natural. Isso, calma lá. Tem coisas positivas e negativas para cada planta. E coisas importantes que a gente tem que saber do nosso corpo para tomar condutas corretas, inclusive na parte natural e também na consulta. Por quê? A gente tem que saber quanto que é o pH vaginal correto, porque muitas vezes essa mulher está tendo uma candidíase de repetição ou uma vaginose de repetição, ou até as duas ao mesmo tempo, porque ela está tendo uma alteração de pH importante. Então, a gente saber como conduzir, fazer um teste de pH para verificar essa secreção, quanto está esse pH, um teste de KOH, para verificar mesmo se é uma vaginose. Porque vai que seja realmente causado por um fungo. Isso. E você vai conduzir errado. Entende? A gente tem que entender a condução. Corrimento não é tudo igual. Não é tudo igual e nem todo tratamento é igual e nem o motivo é igual. Não, a gente tem que entender a diferença. A gente está trabalhando com uma bactéria? A gente está trabalhando com um fungo? Ou a gente está trabalhando com os dois juntos? Sim. Ou será que essa secreção é fisiológica? E quantas secreções fisiológicas, naturais de cada mulher já foram medicadas por conta, o quê? De faltar um exame especular, um teste de pH, de KOH, uma conversa, um conhecimento. Olhar. É verdade. Então, é isso que a gente precisa, tomar as condutas corretas para que a nossa paciente tenha esse sucesso, né? Que ela consiga realmente se livrar desse problema, porque só quem já passou, vamos supor, por uma candidíase de repetição, sabe o quanto é ruim, né? Exatamente. Isso. E mais uma dica de milhões, viu? Sua região íntima, ela não é seca.
ela vai ser sempre uma Molhada. região molhada. Então, as pessoas têm um problema muito grande com o conteúdo vaginal, porque tem uma calcinha que está molhada, porque tem uma calcinha que tem ali um conteúdo vaginal que não necessariamente é um corrimento, é uma secreção vaginal. Eu costumo muito usar a analogia para as minhas pacientes. Eu sempre digo, sua região íntima, sua vagina, é como a sua boca. Ela é uma mucosa. A diferença é que a gente sabe cuspir, né? Exato. A nossa vagina não. Então, a gente precisa entender que isso é normal, ter uma região íntima. Aí, às vezes, elas dizem, mas é porque eu estou tendo muito corrimento. Quando você vai olhar, é apenas uma secreção, um conteúdo vaginal. E isso é muito natural. É verdade. Exato. Muitas mulheres que tentam proteger a calcinha da Sim. própria secreção, aí usam um protetor de calcinha que causa uma vaginose. É. Pois Gente. É a rama do problema. Exato. Falta de orientação, conversa, conexão, Isso. né? Então, nessa conversa, na consulta de enfermagem, seguindo realmente um padrão certinho do processo de enfermagem, tudo isso a gente consegue perguntar para a paciente, orientar, corrigir e com certeza na consulta de retorno ela já vai estar muito melhor. E isso faz o quê? Fideliza a sua cliente a você pela confiança, pelo teu resultado. É isso que a gente tem que se colocar hoje em dia a fazer. Para você ter ideia de como o pH é importante, a gente tem mulheres que elas não têm absolutamente nada. Mas aí ela tem uma relação, ela diz que fica com uma coceira, ela fica com isso, fica com aquilo. E quando a gente vai a fundo examinar, é simplesmente porque o pH do homem, o pH do sêmen, ele é completamente diferente do Alcalino, nosso. Ele é exato. muito alcalino. O nosso é ácido. E tem mulheres E que essa não junção, quando dá, às vezes não vai dar certo. Gente, é o quê? Nada. É só orientação. Vamos fazer um coito interrompido, vamos ver como é que a gente faz. Porque se não tiver aquele pH alcalino, não vai ter corrimento. Olha, Orientação. precisamos conversar, né? Sempre. Conhecimento salva. Gente, Exato. vocês devem estar amando, porque eu tô assistindo, ao mesmo tempo que eu tô participando da conversa, mas eu tô assistindo, eu estou amando esse bate-papo, porque realmente é um universo. A gente aprende muito com relação à saúde da mulher, empreendedorismo, empoderamento. E eu tô aqui com a bagagem cheia, né? Não sei você, Jane, mas eu estou aqui. A minha bagagem abastecida. abasteceu, porém ela tá com sede demais. Eu quero mais. E é tanto que o tempo tá passando e não tá nem percebendo. Eu queria, meninas, entregar um mimo pra vocês, que todo entrevistado Ai, que recebe. Não delícia. Meu Deus! É um mimo que é pra vocês não esquecerem da gente. A gente Passaram vai por fazer aqui. assim, tem Milka. como. Agora eu vou fazer igual a Você minha vai entregar companheira. uma, eu vou Capaz. entregar outra. Rapaz, esqueceram a Capaz de gente. esquecer vocês. Jamais. Ai, que coisa linda. Pra vocês levarem. Pra vocês pra levarem na mente, no coração, na alma. Ai, que lindo. Espero que gostem. É simples, não é de coração. Ai, mas são as coisas simples que estão os detalhes. É quando a gente realmente toca a alma das pessoas. É simples. Ai, eu amo! Ai, que lindo. Que linda! Eu Amei! vou ficar tão Tá vendo? besta, eu vou ficar tão... Amei. Agora eu fiquei insuportável Sim, de sim. vez um brinde. Um brinde. Delícia. E vamos, né, tomar café já já. E antes, né, eu queria que vocês trouxessem uma mensagem, né? Uma mensagem para essas enfermeiras ou para esses enfermeiros que a gente nem citou, mas tem profissionais homens que querem atuar na área de ginecologia. Será que existem essas pessoas? A gente pouco vê, pouco fala também sobre essas questões, mas eu queria que vocês transmitissem uma mensagem, né, para quem está assistindo, sobre realmente ser um profissional que faz a diferença. Pode olhar para a lente da verdade e trazer. E aí vocês decidem quem começa. Vai lá, Leite. Então, assim, realmente na enfermagem, na minha opinião, a maior diferença que a gente pode fazer para o nosso paciente, indiferente qual área tu és, indiferente. Ah, você é da gineco, ou às vezes você é hospitalar, né? Não tem problema nenhum, você é enfermeiro. Aonde você estiver, entregue de fato, se entregue de fato, com todo o conhecimento que você teve, porque a gente passou 5 anos no mínimo estudando. E valorize esse seu conhecimento. Valorize, coloque em prática, se posicione. Saiba se posicionar de uma forma também humanizada. Né? Quando a gente vê uma coisa que às vezes não está tão legal, converse, leve isso escrito, mostre aonde está a solução. Nós da enfermagem também precisamos ocupar o nosso espaço, levando soluções escritas, oficiais,
ciência, para auxiliar aonde a gente está trabalhando, indiferente onde seja. Você vai fazer o lugar que você está crescer, você vai crescer, o lugar que você está e o paciente que você vai cuidar vai ter o melhor atendimento do mundo. Então, indiferente onde você esteja, colega, se entregue e entregue o teu melhor, porque a enfermagem, ela veio para entregar o melhor possível, sempre na condição que você tem, não importa onde você estiver. Vai lá e faz a diferença que você é capaz. Que lindo! Maravilha. Maravilhosa. Bom, é sobre isso, é sobre fazer o seu melhor. E como é que nós conseguimos ser os melhores? Como é que você consegue virar uma referência? Primeiro você estuda. Mas você estuda para você ser muito capacitado. Para que com você, com o seu conhecimento, consiga de fato se posicionar. E de fato, com esse posicionamento, você conseguir uma valorização. E valorização, veja, nem sempre está atrelada à questão financeira. Você ser um profissional valorizado vai muito além, é para além do financeiro. Porém, seja sempre o melhor. Toque uma alma, sendo apenas uma alma. Porque diplomas, cargos passam. Mas a forma como você atender essa pessoa, a forma como você tocar essa vida, é o que vai fazer ela lembrar de você. E é isso, enfermagem é vida. Gente, foi um prazer tê-las prazer conosco. nosso. Foi enriquecedor. Quando tiver outras oportunidades, Sim. saibam que terão, né, a vaga de vocês garantida aqui no nosso podcast. Gratidão. Porque, assim, é um espaço realmente para trazer esse lado positivo da enfermagem. Fortalecer essa união, um ajudando a outra. Trabalho de formiguinha é aqui, ó. Isso. A internet e as redes sociais, elas servem também para trazer coisas boas e Isso. fortalecer a nossa categoria que precisa, né, desse reconhecimento. Eu Somos acho grandes. que ela merece. Ela precisa. A nossa categoria merece esse reconhecimento, sabe? A gente eu vejo que a gente já saiu do patamar do precisa, Sim. da necessidade. É um merecimento. merecido. É uma questão de Começa por honra. nós. Isso. Começa por nós. Sabe? E a gente Nós, né? precisa começar mesmo a fazer esse processo, divulgar, espalhar e mostrar que somos capazes. E E as pessoas vocês viram tanto que, quando nós fomos aplaudidas, né, na pandemia, então as pessoas começaram a ter dimensão do que é a enfermagem na pandemia. naquele momento. Mas a gente precisa aproveitar e aí se agarrar no rabo do foguete e continuar em ascensão. Porque a gente precisa mostrar. Eu sempre costumo dizer, não adianta você ser muito, muito, muito boa no que você faz, se você não mostrar para as pessoas isso. Porque às vezes vem alguém que nem é tão preparado como você, nem é tão boa como você, e termina roubando seu lugar. Não por nada, porque você não mostrou do que Que você não é visto, capaz. não é lembrado. Exatamente. Se É sobre isso. posicionem, colegas. E- Se posicionem, mostrem quem vocês são, falem do trabalho de vocês com orgulho. Sim. Batam no peito de vocês e falem, eu sou enfermeira, eu sou enfermeiro, indiferente. Falem da consulta, falem do consultório, falem do trabalho de vocês. E quando vocês estiverem estudando, se capacitando, mostrem. O enfermeiro estuda pra caramba e não Sim. mostra. Não mostra. E às vezes o que fica naquela situação que se sente inferior a alguma outra categoria. Mas não, todas as categorias são importantes. Só que a gente precisa aprender a se mostrar, a confiar, a aprender a nos precificar. Né? Sim. Porque a gente vai para o mercado do empreendedorismo sem saber ao menos quanto está custando isso. E às vezes acaba que no final do mês você está pagando para trabalhar. Isso. Então a gente tem que aprender na enfermagem a falar mais sobre dinheiro, a Claro. falar mais sobre os caminhos do empreendedorismo. Olha por onde você vai, por onde você começa, qual é o melhor caminho. Converse com alguém que já passou por esse caminho das pedras, que eu tenho certeza que essa pessoa tem muitas coisas para te ensinar. E falar sobre o orgulho, ele tem muito a ver com isso. Eu já ouvi muitas vezes alguém dizer assim, e você é tão inteligente, você poderia ser médica. Eu disse, mas eu sou uma enfermeira incrível. Eu sou muito boa enfermeira. Não tinha porque eu ser outra categoria. Porque eu sou muito boa enfermeira. A gente precisa trazer isso pra gente. Né? Valorizar. Claro, Valorizar começa sempre. por nós. Se não começar por nós, vai começar por quem, gente? Somos É verdade. Meninas- Saber que a ciência é um papel da enfermagem também. Não é Também. só exclusivo de outras categorias. Sim. Né? Não enfermagem.
Gente, muito, muito feliz por esse momento, né? E aí eu falo por mim e por Milka também, com certeza a gente sai daqui com uma bagagem. Ela dela já tá cheia, a minha tá ainda não, viu? Eu quero mais. Mas eu espero que você que tá aí do outro lado aproveite bastante esse conteúdo e divulga, compartilha. Com certeza tem alguém aí pertinho de você que ouvindo esse conteúdo vai ter um estalo e uma ajuda muito grande para alguma questão dela aí. Então, ajuda essa pessoa e divulga, tá? Muito obrigado por vocês estarem aí, muito obrigado por vocês terem participado desse momento, desse espaço que é nosso. Para encerrar o Instagram de vocês rapidinho. Então, o meu Instagram, quem quiser me seguir, gente, @enfa Letícia Fumagalli, entra lá que vocês vão ver a babadeira. O meu é @enf.micheline Guimarães. O meu é milka.lorena. E o meu é @suaprof. Então, gente, beijos. Até a próxima. E aproveite nossos episódios, tá? O que é lá, gente, nas redes sociais. Curta, comente, Compartilha e compartilha. curte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.